Bom dia a todos. Agradecer mais uma vez estar aqui em nome da Comprov, de todos que trabalham aqui com a gente, para apresentar a solução Comprov para testar Digital Twins. Então, nós vamos falar um pouquinho, pessoal, dessa nova tecnologia, desses gêmeos digitais, e uma vez tendo essa nova tecnologia, qual seria a modalidade, a ferramenta, a forma que a gente poderia validá-la e testá-las, para verificar condições de ajuste, condições que rodeiam. Então, inicialmente, como a gente já verificou, os IADs virtuais já são uma realidade, e são IEDs que são independentes do hardware dedicado, então passam a trabalhar ou de uma forma na nuvem, ou que seja offline, ou online, ou num computador dedicado, que não é um hardware específico. E isso faz com que o número de sinais passe a ser ilimitado em termos de entrada e saída, porque a gente não tem hoje aquela limitação física de número de BIs e BOs, então isso pode ser expandido. Então, para tratar dessa nova realidade, a gente trabalha então com a nossa ferramenta, o PS Simu, que é o Power System Simulator, para que a gente possa simular situações reais, fazer testes em EDs virtuais. Especificamente, nós vamos tratar nessa apresentação do Ciprotec do Digital Twin, testes em malha aberta ou malha fechada e também utilizando o método em etapas para a realização dos testes em malha fechada. Então, um pouquinho de o que muda em relação a alguma condição do teste tradicional. Então, aqui nós temos o nosso modelo virtual, então a gente vai modelar o nosso sistema elétrico na ferramenta do Power System Simulator, no PSMU, onde a gente vai colocar a linha e os parâmetros da linha, os parâmetros dos nossos TCs e TPs, de um lado da subestação, do outro lado, na outra subestação, outro TC e outro TP, disjuntores equivalentes dos dois lados. Então, uma vez a gente tendo um modelo do nosso sistema elétrico, nós vamos fazer a condição, quando a gente tem um IED real, nós vamos injetar esses sinais analógicos ali provenientes dos TCs e TPs, então as tensões e correntes. Nós vamos externar com equipamento de teste fisicamente as saídas binárias da mala ligadas nas entradas binárias do IED e nós vamos capturar nas entradas binárias da mala conectadas às saídas binárias do IED. Então, essa interface se dá via cabeamento físico, via plugar no borne, entendeu? Então, a gente trabalha dessa maneira na condição física. E como seria, então, nessa condição virtual, a questão da virtualização? Então, a gente tem um IED que ele está na nuvem. Eles têm um algoritmo que roda num servidor da nuvem e o nosso ferramenta de teste passa o quê? Comunicar com esse IED, informar a ele, passar a ele qual é a tensão, qual é a corrente que está sendo aplicada, através de um link pela internet. Então, a gente manda para a nuvem a informação: estou aplicando essa forma de onda. Na verdade, acaba sendo como um envio de um arquivo com trade para que seja processado no ECD, e esse ECD vai responder com uma condição falando: ó, a minha atuação dessa binária foi nesse tempo, a minha atuação dessa outra binária foi nesse tempo, a atuação dessa outra binária nesse tempo, e isso vai fazer com que a nossa malha se feche em etapas, para que a gente possa ressimular novamente, fazendo uma condição da abertura do disjuntor, conforme o nosso modelo de disjuntor e conforme a informação que o próprio IED passa daquele momento de comando de abertura. Então, a nossa metodologia passa de uma condição real, onde a gente tem o PSMU e uma mala física, um testador físico, onde a gente tem dois IEDs, aqui uma proteção de linha, o 7SL, onde a gente tem um cabo que liga as correntes para os dois IEDs. Nós temos os contatos ligados para a mala dos dois IEDs. E a gente passa para uma condição virtualizada, onde a gente tem uma API do Digital Twin, onde o software PSMU vai conversar por ela através dessa API, que vai fazer uma conexão via internet para o cloud, para a nuvem, onde está o modelo virtual desse IED. Então, a gente consegue testar esse modelo virtual do IED, mesmo não tendo o IED fisicamente e mesmo não tendo uma mala de teste física. Uma vez que a gente não tem o IED físico,
porque a gente já pode fazer esse teste antes da chegada, a gente já pode testar um novo firmware, a gente pode validar uma outra condição. Então, com isso, a gente consegue já injetar essa condição e simular e verificar o seu comportamento com aquele firmware para aquele ajuste, como é que ele está ocorrendo. Então, a pergunta que não quer calar é a seguinte: o relé virtual, o IED virtual, ele é tão bom quanto o real? Ele tem o mesmo resultado do real? Então, é uma cópia fiel do IED real? Ele possui o mesmo comportamento? Possui os mesmos algoritmos, as mesmas funcionalidades? Como é que a gente vai saber isso? As respostas são idênticas? A única forma é testar. Então, para que a gente garanta que é a mesma condição, a gente precisa realizar o teste. Então, pensando nisso, a Comprove, para validar essa condição e essa tecnologia, realizou um teste bem profundo, fazendo um estudo de caso, comparando uma proteção de linha no ambiente convencional, ou seja, 2 relés físicos injetando com uma mala de teste, e também da forma do ambiente virtual, ou seja, 2 relés virtuais que estão na rede, onde o software não usaria uma mala de teste e sim comunicaria com ele através de um link para a cloud. Então, foi verificado então uma condição de um sistema modelado em 500 kV, numa proteção 87L, o diferencial de linha. Foram rodados 260 casos de teste, dividido em 10 grupos. Então, aqui a gente tem a linha a ser protegida, nosso modelo de juntor, aqui o nosso TC, a condição do controle de falta, equivalente de impedância, e o mesmo do nosso lado direito. Então, os testes foram realizados. Foram 50 faltas internas, variando o local da falta, o ângulo de incidência da falta, então a 0%, 25%, 50%, 75% e 100%. Foram feitas 50 faltas internas evolutivas, então após um ciclo foi mudado o tipo de falta. Depois, 30 faltas internas com variação da resistência de falta, o que não é para alterar a condição do 87L. Também faltas externas para verificar a estabilidade da nossa proteção, onde ela não deve atuar. 10 faltas externas seguidas de faltas internas após 6 ciclos. Então, a falta é externa, depois de 6 ciclos passou a falta interna, então ele não pode operar e depois ele deve operar. Faltas externas com saturação, o que é muito importante para verificar o algoritmo de detecção de saturação, para que não aconteçam atuações indevidas. Também faltas externas seguidas de faltas internas após 6 ciclos. E saturações leves e pesadas foram provocadas variando a resistência de burn-in. Como o nosso modelo do nosso TC é um modelo dentro do PSM1, um modelo real, a gente tem a curva de magnetização desse TC. Então, a gente entra com fluxo por corrente ou tensão por corrente. A gente pode, inclusive, fazer um teste com o equipamento CS7012, levantar essa curva e importar essa curva para dentro do software de modelagem do PSMU. Então, com esse modelo real dado pelo ensaio, a gente consegue fazer o quê? Verificar a saturação de acordo com a variação do burn-in. Uma vez fazendo os casos com que mude a resistência de carga, as saturações vão mudar de leve para pesada, dependendo dessa condição do burn-in. Também foram testados switch on to fault no terminal 1 e no terminal 2, variando o ângulo de incidência em 0 e 90 graus. Também foram testadas condições de sub- e sobrefrequência para verificar com falta a 50% da linha. E faltas sem comunicação. Tirou ali a comunicação do 87L para pegar pela proteção de retaguarda e verificarmos o tempo dessa proteção. Então, foram feitas várias comparações. A gente pegou aqui um caso para mostrar, então, esses 260 casos do universo que foram testados. Uma falta A para a Terra, com 0%, um ângulo de incidência de 0 grau, um religamento sem sucesso, e foi repetido, por exemplo, esse caso 20 vezes para a gente verificar a repetibilidade. Então, aqui a forma de onda do que foi injetado, então uma condição aqui sem a falta, a corrente, depois você vê que a corrente da fase A aqui aumentou onde aconteceu a falta, a mesma coisa na subestação 2, uma condição da abertura do disjuntor, e aqui um religamento sob falta, então quando religou, a falta ainda permanecia lá. Então a gente tem embaixo as nossas binárias,
onde a gente pode verificar aqui com um zoom e verificar o trip da subestação 1, o trip da subestação 2. Depois, o comando de religamento, e após o fechamento do disjuntor, a falta ainda permanecia, e aí pegou o trip, inclusive pelo SOTF, Switch On to Fault. Aqui está a tabela de comparação desses dados, o que é muito interessante. Então, a gente vai fazer um enfoque nos tempos de trip antes do religamento. Nós temos aqui o trip da subestação 1, do relé 1, e aqui o trip da subestação 2 e o relé 2. Aqui nós temos o tempo médio de atuação desses 20 casos. Então, a gente teve um tempo médio aqui em condição analógica, ou seja, o relé físico, ele atuou num tempo médio de 14,182 milissegundos na média, aonde o relé virtual operou em 10,473 milissegundos. O que aconteceu? Uma diferença de cerca de 3,71 milissegundos. Em média, o relé virtual foi mais rápido que o relé físico. No relé 2, da outra subestação, tivemos algo similar. Tivemos uma atuação média em um tempo de 14,5 milissegundos, onde o relé virtual operou em 10,3 milissegundos, dando uma diferença ali de cerca de 4 milissegundos, que vem a ser, basicamente, o tempo do contato. O tempo do fechamento do contato físico, do relézinho físico, é aproximadamente de 4 milissegundos. Então, a gente tem que o relé virtual ele acaba operando cerca de 4 milissegundos mais rápido do que o relé físico. Isso foi um teste bem consolidado, muito profundo, com muitos casos, 260 casos, para verificar essa condição de validação, então, e verificando, inclusive, a repetibilidade dele, com tempos máximos, médios, mínimos, desvio padrão, para que a gente faça essa análise. Como é que realizou o setup dos testes? Então, a gente tinha do lado esquerdo um sistema convencional, onde foram utilizados os dois relés 87L, Ciprotec 5, com a injeção dos sinais analógico e a conexão da fiação, com todas as binárias. E do lado direito nós temos a condição virtual, onde utilizou a API, então foi um relé virtual que está rodando na nuvem, e um software local, que é o PSMU, no computador do cliente. Então, a gente passou de uma condição que precisava fisicamente ter os IEDs presentes para testar e ter uma mala de teste para testar, onde a gente passou o quê? Temos um IED virtual que roda na nuvem, num servidor, e a gente tem um software para teste que vai modelar o seu sistema elétrico e vai aplicar aquelas condições de falta nesse IED virtual para que seja feito um teste. Então, em termos de conclusão, o que a gente tem? Foram realizados 520 cenários de contingência, ou seja, 260 casos com cabeamento rígido, o relé físico sendo testado, outros 260 casos do Digital Twin, ou seja, o relé virtual, a réplica digital que a gente tem, o gêmeo digital daquele relé que foi testado, 260 casos também diferente, e a variação de trip entre as metodologias foi de cerca de 4 milissegundos, que é aproximadamente o tempo do contato físico. Então, em média, o trip do relé virtual ficou 4 milissegundos mais rápido. Foi demonstrada a ferramenta de teste, foi realizado os testes em malha fechada em etapas e mostrada a independência de hardware. Então, você consegue tanto testar o IED, não tendo IED físico e não tendo uma mala de teste física através da solução do PSMU, o Power System Simulator da Comprove, mostrando ser uma solução econômica. Muito obrigado a todos pela atenção e coloco à disposição aí para qualquer tipo de dúvida ou pergunta. Muito obrigado.